bem, pessoal. O primeiro passo é nós abrirmos o TwinCat 3 XAE Shell, ok? Para isso, ele previamente já precisa estar instalado na sua máquina. Então, a maneira mais fácil de abrir o TwinCat, depois que ele for instalado, é clicando aqui nesse ícone, onde representa, além do TwinCat instalado, ele representa também o runtime de controle, tá? Então, eu vou clicar nesse ícone, em seguida, TwinCat XAE Shell. Clicando nesse ícone, ele vai abrir o nosso software de desenvolvimento. Okay? Então aqui eu tenho já o software carregado. Quem conhece um pouco o Microsoft Visual Studio já percebe uma certa semelhança com o ambiente, né? De fato, ele é parecido com o Visual Studio porque ele utiliza como base o Shell do Visual Studio. O Shell ele é como se fosse um framework, né? Onde empresas podem desenvolver os seus softwares a partir da plataforma do Visual Studio da Microsoft, que ela chama de Shell, ok? Aqui eu tenho então, por default, o TwinCat 3, ele abre 3 janelas. A janela onde ficam os meus projetos recentes, então aqui são os últimos projetos que foram desenvolvidos, né? Isso torna depois uma fácil localização na hora de abrir novamente o projeto. Aqui é a janela onde você pode criar um novo projeto e uma janela onde tem algumas novidades que a Backoff vai lançando aí ao longo do tempo, né? Se você clicar em algum desses ícones ou desses links, o link vai te encaminhar para o nosso site onde fala do tópico que você clicou, ok? Nós vamos agora criar então a nossa primeira solution. Para isso a gente vai clicar em File, New, Project. E ele vai abrir então aqui a janela para a gente criar a nossa primeira solution. Por default, as funcionalidades que são padrão do TwinCat 3 são essas aqui: TwinCat Project, TwinCat PLC e TwinCat Measurement, ok? As outras funcionalidades que eu tenho aqui, como por exemplo TwinCat HMI, conectividade, Driver Manager, são algumas funcionalidades que são instaladas à parte, ok, pessoal? O principal é PLC, TwinCat PLC, TwinCat Project e Measurement. Então nós vamos clicar em TwinCat Project. Aqui nós vamos dar um nome na nossa solution, por exemplo, treinamento, e o nome do meu projeto, projeto 1, de tamanho minúsculo, projeto 1. Okay? Aqui, por exemplo, pode ser o nome do seu cliente e o nome do projeto, que seria o nome principal, o nome da sua solution. Okay? Em seguida, você pode deixar o diretório default, que é aí no seu diretório onde está o seu usuário, ou você pode clicar em Browse e ele vai abrir um local específico para que você instale o seu TwinCat, o seu projeto, a sua solution. Okay? Então, eu vou deixar aqui no caminho default e vou clicar em OK. Aqui está o meu ambiente de desenvolvimento, o TwinCat 3. Aqui eu tenho então o nome da minha solution, o nome aqui da minha solution, chamada de treinamento. Então toda a minha solution nós entendemos como o seu projeto como um todo, a sua solução geral de desenvolvimento. E depois você tem o seu projeto, no caso, o nome que nós demos foi Projeto 1. E abaixo do meu projeto eu tenho todas as funcionalidades que eu já vinha comentando com vocês, né? Onde eu tenho System, Motion, PLC, Safety, C++, Analytics e I/O. Então a gente já começa a observar que dentro do meu mesmo projeto, da mesma solution, eu já consigo iniciar os meus projetos de acordo com as suas respectivas funcionalidades, ok, pessoal? O ambiente XAE Shell, o ambiente de desenvolvimento do TwinCat 3, permite a configuração das posições das janelas, tá? Então, para eu mudar uma posição, se eu quiser, né, mudar uma janela de posição, basta eu clicar, arrastar e levar dentro do quadradinho aqui, né, da seleção respectiva. Por exemplo, aqui eu vou colocar no meio do ambiente, tá? Então, se eu soltar, ele vai ficar no meio do ambiente. Se eu quiser reconfigurar, eu clico, arrasto, vou
dentro do quadradinho onde eu quero que ela fique, ó, o ponteiro do mouse, e solto, ok? Vou fazer isso aqui com a toolbars, só que a toolbars eu vou colocar ela mais aqui no cantinho. Perdão. Vou fazer aqui de novo. Vou colocar ela aqui embaixo. Ok? Então, já tenho aqui as minhas janelas configuradas. A mesma coisa eu posso fazer aqui com o Solution Explorer. Né? Se eu clicar aqui, ele vai para cima. Tá? Clicar aqui para o lado. Aqui eu tenho um menu onde ficam uma série de configurações. Então, por exemplo, no menu View, eu tenho a visualização das minhas janelas. Então, por exemplo, as 3 janelas principais de desenvolvimento é a minha janela Solution Explorer, a minha janela de propriedades e a minha janela Toolbox. Essas são as 3 janelas principais, além da Error List, né? Janela de erros, tá? Essas janelas, elas podem ser fechadas dessa forma aqui, ó, como estou fazendo, fechando, né? Se eu quiser abrir novamente, eu venho em View e clico em Solution Explorer, View Toolbox e novamente em View Property Windows, ok? Então aqui eu tenho novamente as minhas principais janelas abertas no software. Falando agora um pouco mais sobre as funcionalidades do TwinCAD 3, começando aqui por System, tá? Então, o System fica as configurações gerais do sistema, onde eu tenho aqui o controle de licenciamento. Esse controle de licenciamento é somente para funcionalidades específicas que você queira adicionar ao seu projeto. Eu tenho aqui as configurações de real-time. Então, aqui o TwinCAD 3 permite que você faça a separação das suas tarefas de acordo com os núcleos de processamento do teu controlador. Então, se você tiver uma CPU multicore, você pode distribuir o processamento, colocar uma tarefa ou mais de uma tarefa para rodar em determinados núcleos onde você configura. Isso te dá um grande poder de escalabilidade no teu projeto. Aqui onde ficam as principais tarefas de controle do teu projeto, as tasks principais de controle e as rotas de comunicação conforme você vai fazendo comunicação aí com os controladores, registros de rotas, né? Aqui então eu tenho a minha funcionalidade de Motion. Para eu iniciar um controle, uma configuração, uma programação, melhor dizendo, uma configuração de Motion, basta eu clicar com o botão direito, adicionar um novo item. Vou selecionar aqui em caráter de exemplo, né? Um controle, por exemplo, geral de Motion, clicando aqui em OK. E ele já vai abrir então aqui a minha estrutura de controle de Motion, né? Aqui eu tenho o meu eixo, então eu posso adicionar um novo eixo, tá? Dá um OK aqui, Axis 1, e aqui eu já tenho o meu controle principal do meu eixo, né? Em geral, pessoal, eu não preciso adicionar assim manualmente, tá? Se eu realmente tiver um servo drive conectado a um servomotor ligado aí ao meu controlador, através da nossa rede EtherCAT, ele já faz todo o reconhecimento e já monta a estrutura inteira de controle de Motion para vocês. Okay? Colocando aqui a estrutura de controle junto com o servomotor que foi reconhecido, entre mais algumas outras configurações. Em geral, ele faz o reconhecimento automático. Tá? Muito bem. Vindo aqui então agora, eu vou deixar o PLC por último, tá? Pulando então um pouquinho o PLC, vindo aqui para Safety. Se eu iniciar um projeto de Safety, eu vou clicar com o botão direito, adicionar aqui um novo item e ele já me abre aqui a aba, né, a janela para eu começar o meu projeto de Safety. Ok, pessoal? Eu não vou dar continuidade aqui porque o assunto de Safety nós vamos abordar em novos vídeos mais para frente, tá? Mas basta eu dar um nome, adicionar e ele já vai começar a configuração do meu projeto de Safety. Então ele vai ficar aqui guardadinho dentro da funcionalidade Safety. A funcionalidade C++, ela só é válida, eu só consigo desenvolver projetos usando a linguagem C++, caso eu tiver o meu Visual Studio Professional instalado, tá, pessoal? Na versão padrão do TwinCAD 3 XL eu não consigo criar um projeto em C++, tá? Porque ele usa o compilador da Microsoft para fazer isso. Então eu preciso da versão Professional do Visual Studio. Aqui eu tenho o Analytics, onde se eu quiser fazer um Data Logger, usando diversos protocolos como OPC-UA, protocolos usados muito em IoT como MQTT ou MQP, eu posso utilizar aqui esse Analytics. E aqui então está o meu I/O. Eu tenho aqui então o meu dispositivo,
Tá? Se eu clicar aqui com o botão direito, eu também posso colocar, por exemplo, um Ethercat mestre, e a partir desse Ethercat mestre eu posso montar aqui o meu I/O de forma manual. Mas isso não é necessário ser feito de forma manual. Eu vou mostrar em próximos vídeos um vídeo que trata especificamente sobre configuração de I/O, que a sua estrutura, o seu hardware, usando o Ethercat, ele é escaneável de forma automática, tá? Então todo o reconhecimento do seu hardware é feito de forma automática, tá, pessoal? Porque a gente usa o nosso protocolo Ethercat. E o Ethercat tem o conceito de trabalhar com escanear e já estar funcionando, tá, pessoal? Vou excluir aqui, tá? Isso aqui foi em título de configuração. E agora eu vou falar aqui da funcionalidade de PLC, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou adicionar um novo item. E aqui está a minha estrutura de PLC, tá? Então eu posso configurar um PLC padrão, um PLC vazio, né? Geralmente a gente sempre trabalha com a estrutura padrão, porque quando você cria um projeto de PLC padrão, ele vai criar a estrutura padrão de controle de PLC, tá? Que é a estrutura geral onde vai ficar o seu projeto, né? Então vou colocar aqui como, por exemplo, como PLC1. Você pode colocar o nome que você quiser, né? Vou adicionar. Aqui está então o meu projeto de PLC e aqui toda a minha estrutura que contém aí dentro do meu projeto. Então aqui eu tenho referências externas, DUTs que nós chamamos de Data User Types, Global Variables, Polls, né? Dentro desse poll eu já tenho aqui meu programa principal, que é o main, né? Feito aqui, se eu clicar 2 vezes, ele vai abrir aqui o programa. Feito, por exemplo, na linguagem já em texto estruturado. Então, por padrão, ele cria esse programa main e já relaciona ele a uma tarefa de controle. Então, main seria o meu projeto principal de start, né? De startup. Tá? Ele está em texto, mas eu posso deletar e criar em qualquer outra linguagem. E se eu quiser criar, por exemplo, um novo programa, eu vou clicar aqui com o botão direito e adicionar um novo poll, por exemplo, programa usando Ladder, linguagem Ladder. Eu vou falar que ele é um programa e aqui eu vou selecionar a linguagem Ladder Logic Diagram. Tá? E aqui eu já tenho então o meu ambiente usando a linguagem Ladder. Tá? Aqui no meu lado direito eu tenho a Toolbox. Tá? Então nessa Toolbox eu já tenho as ferramentas, né, de acordo com a linguagem Ladder. Então eu tenho os meus diagramas baseados em diagrama de relé, né, que é o que a linguagem Ladder utiliza. Tá? Então se eu quiser clicar em alguma funcionalidade ou alguma ferramenta, por exemplo, eu tenho aqui a Function Blocks, né? Eu vou clicar aqui, por exemplo, contato, vou clicar e arrastar. Deixa eu só colocar a linha para cá. Vou clicar e arrastar, soltar aqui, ó. Legal? E aqui eu vou montando o meu programa, né? Só não posso esquecer de fazer a chamada do programa Ladder dentro do programa main, né? Muito bem, pessoal. Então, aqui nesse vídeo nós demonstramos as principais funcionalidades do TwinCAD 3, tá, pessoal? Então, relembrando que todas essas funcionalidades elas estão dentro do único ambiente. Então, dentro do único ambiente eu tenho System, onde eu configuro todas as informações do meu sistema, tarefas. Eu posso configurar aqui meu programa de Motion e obviamente que ele vai interagir e se integrar, né, com o meu controle aqui de PLC. Tá? Em novos vídeos nós vamos mostrar como que isso é feito, não é ainda agora o objetivo desse vídeo. Tá? Aqui está então a minha estrutura de PLC. Né? Aqui, se eu quiser clicar com o botão direito, eu vou adicionar meu projeto de safety. Então notem que todas as minhas funcionalidades estão dentro de uma única solution, tá? E dentro de uma única plataforma de desenvolvimento, de um único software, né? Isso gera aí velocidade no meu desenvolvimento, né? Fica muito mais fácil e tudo mais unificado, tá, pessoal? Então, esse vídeo tem esse caráter, tá? De mostrar para vocês o geral como é um ambiente XAE Shell, ok?